Ao tomar o vinagre, ele inclinou a cabeça, entregou o espírito e disse: Tetelestai, está consumado. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, aquele que testificou essas coisas, João capítulo 19, não saia daí. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe no grupo da família, inscreva no canal do Pastor João Neres. Nós já lemos a Bíblia aqui uma vez, estamos lendo pela segunda vez a Bíblia toda, mas lendo e também explicando a Bíblia Sagrada. Sem mais delongas, como dizem os pregadores, nós vamos seguir essa grade com pouquíssimas mudanças, se for preciso, e vamos ler novamente a Bíblia toda. Vamos lá, deixa eu pedir meu João Neres auxiliar para ler daqui. Vamos lá. João 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Bem, o capítulo anterior termina com a proposta de Pilatos. Pilatos, vendo que ele não tinha nenhum crime, disse: olha, é festa e por ocasião da Páscoa é comum soltar algum. Escolham. E a multidão gritou: queremos que solte Barrabás, o salteador, e a Jesus Cristo crucifique, seja crucificado. Então Pilatos lavou as mãos, tomou Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de roupa de púrpura. Aqui é uma narrativa muito triste e, ao mesmo tempo, a mais realista de todas, porque João, dos 12, era o único que estava aos pés da cruz, juntamente com as mulheres. E diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. O tempo todo Pilatos viu que tinha uma armação por causa do ciúme dos religiosos, mas preferiu lavar as mãos, né? Saiu, pois, Jesus fora, levando uma coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Foi tema de uma pregação recente que eu ministrei ali na igreja, no campo de São Cristóvão, 338. Eis aqui o homem. Pilatos, em uma frase, ele pregou mais do que muitos pregadores, ele falou mais do que muitos ensinadores, ele ministrou aqui sem saber: eis aqui o homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pilatos disse: eis aqui o homem. O homem que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Pilatos está dizendo: eis aqui o homem. Perguntaram ao cego de nascença no capítulo 9, quem te curou? Ele disse: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Mas quem fez isso? Ele disse: o homem chamado Jesus. A Bíblia diz que o primeiro homem, o primeiro Adão, pecou, mas o segundo Adão é imaculado. E por causa do primeiro Adão, nós herdamos o pecado e a morte. Mas com o segundo Adão, o segundo homem, o homem perfeito, nós herdamos a vida eterna. Aleluia. Eis aqui o homem, disse Pilatos. Versículo 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Veja, aquele que deveria executar, o homem mau, o homem acostumado com execução, com execuções, Pilatos,
Ele disse: olha, eu não vejo nenhum crime, crucifiquem vocês. Vocês estão acusando, então vocês crucifiquem. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Como eu disse no capítulo anterior, ele deve morrer, mas vocês matam para nós, porque nós somos religiosos covardes. Nós matamos através dos outros. Triste realidade do religioso cego. Ok? Triste realidade do religioso fariseu cego. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Bem, se ele já estava com medo, porque não via nenhum crime, agora sabendo que ele se dizia filho de Deus, ele mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus já tinha cumprido o ministério. A resposta Jesus já tinha dado ao longo dos 3 anos de ministério. E agora ele ficou mudo, como o cordeiro mudo, estava pronto para subir ao matadouro. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Eu sou governador, eu sou autoridade, aqui eu sou executivo, legislativo e judiciário. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se eu fosse sumo sacerdote, nessa hora eu me escondia num buraco. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se eu fosse escriba, fariseu, cego, nessa hora eu me escondia debaixo dos bancos da igreja. Aquele que me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas esse, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Veja, eles colocaram Pilatos na parede. Eles colocaram Pilatos numa situação difícil, que ele tinha que condenar. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. Era um local de audiência. Como eu disse, e eu não estou aqui brincando, o rei naquela época, no caso Pilatos não era rei, era um governador com status de rei, mas ele era executivo, legislativo e judiciário. Tem um tribunal ali na entrada do palácio. Esse tribunal tinha esse nome de Litóstrotos, ou em hebraico Gabatá. Litóstrotos em grego e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Hora sexta, meio-dia. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Rejeitaram o rei dos reis e senhor dos senhores e disseram: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, ou Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. 10 razões para estar no meio é uma mensagem que tem aqui no canal, do pastor João Neres. Um dos motivos para estar no meio é que a cruz de Jesus era a cruz do meio. A salvação está no meio. 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Apesar dos sacerdotes não aceitarem, Pilatos, por uma questão talvez de desencargo de consciência, colocou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque
o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Latim, a língua romana, né? Grego, o Império Grego dominou o mundo, foi depois do Império Medo-Persa, e a cultura greco-romana se instalou pelo mundo, né? Então, Pilatos escreveu nas 3 principais línguas da época, hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Vejam que o religioso, ele é muito pior do que o homem ímpio que está no poder do governador Pilatos. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Eita, Jesus, 4 partes. 4 partes. Tem mistério aqui. 4 partes fala de 4 cantos da terra. 4 partes na Bíblia fala de plenitude. 4 partes a Bíblia fala dos 4 cantos da terra. Para cada soldado uma parte, e também a túnica, e a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Dividiram a sua túnica em 4 partes. Dividiram-no entre todas as nações. Todos nós somos responsáveis pela morte dele, mas nós também herdamos partes das suas vestes e a salvação vinda desse sacrifício na cruz do Calvário. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos. Disseram, pois, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver qual será, de quem será, né? Para que se cumprisse a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, as 3 Marias. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que estava o discípulo que ele amava, vendo ali que estava sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, ou seja, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Aleluia. O Evangelho de João é maravilhoso. Ele está abrindo o seu coração, porque ele realmente era o mais próximo de Jesus, o discípulo amado. E nós aprendemos uma lição maravilhosa com Jesus. Vamos falar disso no capítulo 21, quando ele escolhe Pedro como pastor da igreja. João não é o mais íntimo, João não é o mais próximo, mas é cada um no seu chamado. Deus tinha outro mistério com João. Vendo ali, João disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo. Observe que ele não disse para mim. Para não se exaltar, ele fala: o discípulo, é ele. Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo, João, a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. O doutor Rodrigo Silva, que é um grande historiador, ele diz que naquela região do Monte Caveira tinha banheiro público. O banheiro público, o vaso era uma latrina de pedra, e ao lado da pedra havia esponja com vinagre, para que a pessoa fizesse seu asseio. Naquela época não tinha papel higiênico. E ele acha, alguns historiadores acham que esse vinagre poderia ser dessa origem. Vinagre do resto do banheiro de pessoas que fizeram as suas necessidades e que se limparam. Uma esponja com esse vinagre, e lá chegaram à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, ou em grego, tetelestai. Tetelestai vem de teleos, é uma palavra grega que quer dizer obra consumada, obra perfeita, obra completa, sem necessidade de retoques. Jesus disse: está consumado. Está consumado também representa, do ponto de vista jurídico, aquele processo que foi tramitado e julgado. Arquives, está consumado, significa João Neres não deve mais nada. Ele era pecador, indigno, destituído da glória de Deus, mas agora está consumado, absolvido pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Isso vale para mim, para você e para todo aquele que crê. Tetelestai, está consumado. Pastor João Neres, e porque só João diz o que Jesus falou na cruz? Porque só João diz o que foi que Jesus bradou. Porque Marcos, porque Lucas, porque Mateus, os demais, os 3 evangelhos sinóticos, dizem que dando um brado, expirou. E porque somente João diz que o brado foi tetelestai, ou está consumado, porque João estava lá. Dos 12, o único que estava lá era João. Então ele ouviu qual foi o brado, não contaram para ele. Ele disse: eu sei o que ele gritou. Ele gritou tetelestai. Ele disse: está consumado. Eu ouvi porque eu estava aos pés da cruz. Dos 12, somente ele estava. E o único que estava aos pés da cruz foi aquele que viu primeiramente em Apocalipse o Cristo do trono. O João que viu o Cristo coroado de espinhos, vai ver o Cristo coroado de glória. O João que viu o Cristo desfigurado, vai ser o primeiro a ver o Cristo glorificado. Aleluia. Está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado, grande dia, né? Rogaram-lhe a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados, para tirar logo da cruz, ou seja, para se livrar logo dos corpos e celebrarem o sábado, segundo eles, em paz, né? Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro, como ele fora, como ele, né, fora crucificado, os 2 ladrões. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Sangue que purifica, água que refrigera, água que limpa, água que renova, água que transforma, água da palavra, água viva, sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue que estava na porta dos israelitas na noite em que eles saíram do Egito e foi marcado na parte de cima e em ambas as laterais. Significa o quê? Uma cruz. Os israelitas saíram do Egito debaixo da cruz de Cristo. Quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu sangue e água. E essa água, esse sangue, jorra até hoje para purificar os nossos pecados. O hino da harpa cristã que diz: a água sairá, limpa manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia. A fonte continua jorrando. Fonte de água viva. Sangue e água saiu do lado de Jesus. E aquele que o viu, ou seja, eu, João, testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Por isso aconteceu que
porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Os judeus, quando Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras, verão as suas mãos furadas e cairá sobre eles o Espírito de graça e de súplica. Está explicado no livro de Zacarias, que o pastor João Nery já leu e vai ler novamente nessa segunda versão da live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele lá do capítulo 3, aquele que anteriormente se dirigira a Jesus, de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés, ou seja, uma especiaria cara em grande quantidade para preparar o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Jesus montou no jumentinho novo, o sepulcro era novo, as vestes deles eram novas, tudo de Jesus era novo. Jesus gosta de coisas novas. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do sepulcro, puseram Jesus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, João, capítulo 19. Estamos lendo a Bíblia toda e agora nós estamos lendo às 17 e às 19 horas. Se houver alguma mudança, eu aviso. Estamos lendo 2 capítulos por dia. Pai, abençoe o seu filho, a tua filha que leu comigo esse capítulo, que na vida de cada um dos teus filhos se cumpra essa palavra, tetelestai, está consumado. A obra completa em nossas vidas. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tetelestai. Eu oro em nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, sobre o Brasil, sobre a nação de Israel, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Nery com mais alguém. Paz seja convosco.